Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, apesar da nossa situação agora. A Prof. Rúbia tá com muita saudade de vocês. As nossas aulas agora serão um pouquinho diferentes, né? Não teremos nosso contato diário, mas não é com isso que nós temos que nos preocupar agora. Nós temos coisa muito maior para nos preocupar. Não podemos nos deixar agora abater por isso. Temos que nos preocupar que nós temos muita coisa para fazer, né? Então, vamos nos preocupar com o nosso conteúdo, com nossas atividades em casa. Vamos fazer ela com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito compromisso, né? Não vai ter as brincadeiras da prof, mas durante as aulas eu vou estar fazendo essas brincadeiras aí, para vocês não esquecerem da prof, para a gente manter esse nosso contato, tá bom? E dizer que eu gosto muito, 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 muito de vocês, que eu tô com muita saudade, que não vejo a hora de poder dar um abraço bem gostoso, um beijo bem gostoso em vocês, que tô muito, 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 muito triste de estar longe de vocês, mas que se faz necessário esse nosso afastamento agora, né? Então, a nossa primeira aula já foi enviada para vocês ontem, que foi de matemática. A nossa segunda aula de hoje será de língua portuguesa. A Prof. Rúbia aqui vai fazer o vídeo. Ó, desculpa os erros aí, nossa primeira videoaula aí, espero que seja bem bacana, né? Que vocês consigam compreender o conteúdo. E se ficar alguma dúvida, vão mandando pelo clipe que a prof vai esclarecer na medida do possível, combinado? Então vamos lá para nossa aula. Beijo! Oi, quinto ano, a prof aqui de novo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar em língua portuguesa concordância verbal. O que é concordância verbal? É eu estar concordando o verbo com o sujeito. Lembra que em sala de aula a prof já explicou para vocês o que é um substantivo e o que é um verbo? Então, o verbo é uma ação e os substantivos são tudo que nomeia, tudo que está ao nosso redor. Então, o que dá nome aos animais, aos objetos, a nós, seres humanos, às cidades. Então, tudo que dá nome é tudo. Então, são substantivos. E verbo é ação. Correr, andar, caminhar, pular. E também temos os fenômenos da natureza. Relampejar, chover e estados também. Estados da natureza também. Então, vamos lá. O que é esse verbo? Esse verbo ele vai estar dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, esse verbo ele vai ter que concordar com o sujeito. E esse sujeito, às vezes, ele pode não aparecer na frase. Ele pode estar oculto. Mas ele está ali, indicando que esse verbo está concordando com o sujeito. Ou esse sujeito pode ter aparecido anteriormente nessa frase. Então, esse verbo ele pode estar em primeira pessoa, pode estar em segunda pessoa, terceira pessoa. Lembram? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. E daí nós temos as primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles, elas ou eles. Lembram? E também nós temos esses verbos, ele tem classificação de tempo. Ele pode estar no pretérito, que nós conhecemos. Muitos falam passado, mas o correto é usar pretérito. Ele pode estar no futuro ou no presente. Pretérito, já aconteceu a ação. Presente, está acontecendo. E futuro, vai acontecer. Então, nós temos que pensar tudo isso quando a gente está utilizando um verbo dentro de uma oração. Então, esse verbo tem que estar concordando com tudo isso. Então, vamos lá para trabalhar isso dentro de uma frase? Então, no primeiro momento, o que vocês vão fazer? No primeiro momento, vocês vão lá na página 22 e 23 e vão ler os dois textos que tem lá. O primeiro texto chama-se Inventores e Invenções. Beleza? Lendo esse texto, vocês depois vão ler O Homem da Renascença, que é um texto sobre Leonardo da Vinci. Lendo esses dois textos, ok. Vão para a página seguinte, que a prof vai explicar para vocês. Vocês vão acompanhando junto com a prof a explicação nessa página, para a gente não se perder, beleza? Então, vão lá e abram na página 24, ok? Agora, todo mundo com a prof na página 24, vamos lá. Olha aqui, página 24. Vamos lá. Observem as frases que tem ali. Nós temos a frase 1, 2 e 3.
Vocês perceberam que tem palavras em negrito. Essas palavras que estão em negrito são os verbos. Esses verbos, eles, no caso, concordam com o substantivo das frases, ou seja, os sujeitos. Beleza? Então, vamos lá. Uma das invenções que mudaram o nosso jeito de viver é o avião. No caso, o que mudou? A gente pergunta lá para o verbo. O que mudou o nosso jeito de viver? Foi o quê? As invenções. Não foi? As invenções. Então, esse verbo aqui, ele concorda com a palavra invenções. Não é isso? Invenções, ó. Então, ele está concordando com a palavra invenções. Beleza? Então, vamos lá. Ele tornou possível fazermos viagem entre cidades, estados e países de maneira segura em um período de tempo bem menor do que aquele que se gastava, por exemplo, de navio. Ele tornou. Tornou combina com quem? Com o pronome ele. Então, esse verbo tá em terceira pessoa do singular. Beleza? Então, quem tornou? A gente tá falando de quem? Do avião. Preciso repetir a palavra avião para saber que eu tô falando do avião? Não, não preciso repetir. Lembra que a gente já trabalhou na outra página de língua portuguesa, no outro conteúdo, isso, que eu tenho que utilizar os pronomes para substituir palavras, substituir os substantivos? Então, aqui a gente tá relembrando isso. Segunda frase. Os brasileiros acreditam que foi Santos Dumont inventor nacional. Então, olha ali, segunda frase. Os brasileiros acreditam que foi Santos Dumont o inventor nacional. Então, quem acredita? Os brasileiros. Então, acredito concorda com quem? Os brasileiros, que também está em terceira pessoa. E acreditam, está em que tempo? Passado, em terceira pessoa do plural. Então, ali, ó, terceira frase. Leonardo da Vinci ficou conhecido como o homem da Renascença. Foi grande representante dessa época que caracterizada pela valorização do ser humano. Quem ficou conhecido? Leonardo da Vinci. Também está em terceira pessoa. E o verbo está no passado. Aqui embaixo, eles fazem novamente o que a prof fez lá em cima, ó. Eles colocam o verbo concordando com o substantivo. Beleza? Então, olha aqui. E aqui embaixo, a prof quer que vocês sublinhem essa parte aqui de baixo, ó, que explica certinho o que é concordância verbal. Essa parte aqui de baixo, a prof quer que vocês sublinhem ela, que explica certinho o que é concordância verbal. Então, a prof quer que vocês sublinhem essa parte, que vocês grifem, para que vocês sempre lembrem de dar uma olhadinha nela na hora de fazer as atividades. Mas sempre lembrando que o verbo sempre vai concordar com o substantivo. É isso que vai perguntar para vocês nas atividades. Com quem que o verbo está concordando? Com quem que o verbo concordou? Tá? E às vezes o verbo não está bem claro, então vocês vão ter que descobrir qual que é o substantivo, quer dizer, não é o verbo, é o substantivo que não está bem claro. Às vezes o substantivo está oculto, então vocês vão ter que descobrir qual é o substantivo. E geralmente o substantivo é representado por um pronome. Aqueles pronomes que a prof colocou no quadro aquele dia, os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembram que vocês anotaram lá no livro de vocês? Tá anotadinho lá? Então, vocês lembrem de olhar aqueles pronomes lá, ok? Que às vezes os verbos vão concordar com esses pronomes. E esses pronomes, às vezes, não estão aparecendo na frase, mas o verbo está lá e vocês vão ter que descobrir o pronome que ele está concordando. A primeira atividade, vocês têm que concordar o verbo com o substantivo. Super fácil. O verbo ali está no infinitivo. Vocês lembram o que é verbo no infinitivo? Então, a prof vai relembrar. Verbo no infinitivo são todos os verbos, ó. Anotem ali, ó. Verbo. Lembre de anotar lá no livro de vocês. Verbos. Deixa a prof anotar aqui. Verbos
no infinitivo. Marca lá. Tivo. Anota lá, verbo no infinitivo. São verbos terminados em ar, ir. Eles estão antes de ser conjugados. Então, lá na atividade de vocês, deixa eu colocar a mãozinha aqui na minha resposta. Eles estão no infinitivo, ó. Eles estão terminados em ar, ir. E or também, tem verbos também terminados em or. Então, olha ali, ó. Eles estão todos no infinitivo. Vocês têm que conjugar eles de acordo com a frase. Então, vocês têm que concordar a frase com o tempo e com o substantivo, ok? Então, ali, ó, eu sempre, vai ter a frase lá, vocês vão ler toda a frase e vão concordar esse verbo. Beleza? Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade, vocês vão observar as invenções e vão criar frases sobre elas, prestando atenção na forma de usar o verbo, sempre concordando ele com o número e com a pessoa. O que isso quer dizer? Com o substantivo e se está no plural ou no singular essa pessoa. Por exemplo, se é eles, vocês têm que lembrar que esse verbo tem que concordar com eles, ok? Próxima atividade é resposta pessoal. A 4 não é pessoal, mas a 5 e a 6 é pessoal. A 7, vocês têm que descobrir com quem que tá concordando o verbo. A 8, vocês têm que ler de novo lá o texto da Renascença, do grande homem da Renascença, lá o Leonardo da Vinci. A 9, vocês têm que ler e responder. A 10 é só para ler todas as invenções de Leonardo da Vinci, as 10 grandes invenções de Leonardo da Vinci, ok? A 10. Vocês vão ler todas as 10 invenções de Leonardo da Vinci. A 11. Vocês vão responder a pergunta. A 12. Vocês vão relembrar como se separa a sílaba. Então, deem uma boa olhada nessa página aqui para relembrar como se separa as sílabas, ok? Super fácil, não tem como errar as atividades seguintes. Era uma vez o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer.